Jackson, o que o meu tio lá de trás queria saber por primeiro? Quem era o Jackson? E quem é o Jackson hoje? O Jackson, antes do acidente, era um jovem alegre, um jovem feliz, um jovem que tinha ambição, corria em busca dos seus sonhos e o que ele colocava na cabeça ele ia atrás. E eu te falo que pós-acidente, o que mudou na minha vida foi só minha perna, na verdade só. É lógico que hoje eu tenho as minhas limitações. Eu tive 14 fraturas pelo meu corpo, então eu precisei me redescobrir, eu precisei, acima de tudo, respeitar o meu corpo e seguir minha vida como eu acho que eu estou fazendo, né? Olhando a vida para frente, claro que não esquecendo o que passou. Mas resumindo essa tua pergunta, hoje eu vejo que com uma perna eu consigo chegar mais longe se eu tivesse com as duas. Então isso me faz bem, eu ter essas mensagens para mim de motivação, que me motivam bastante. E vocês vão ver sempre o Jackson Foma feliz, alegre, para frente. Acho que seria injusto da minha parte eu estar reclamando de alguma coisa. Eu acho que muito pelo contrário, eu tenho que só agradecer a Deus, agradecer a família que eu tenho, agradecer os amigos que eu tenho, e só agradecer. Eu não consigo parar, eu não consigo chegar na minha casa e quando eu estou sozinho lá, quando eu vou conversar com Deus, eu não consigo pedir nada. Eu procuro sempre agradecer e procuro sempre, a única coisa que eu peço é para Deus me dar força para me levantar e seguir naquele dia, me dar forças. Então, o Foma de antes era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Eu sou de Alecrim, aqui do lado de Santa Rosa. Então, eu acho que só mudou isso. Mudou o fato de que hoje eu só não tenho uma perna, mas eu entrei para a família de ferro, né, cara? E quem é de ferro não cansa, né? Vamos seguir em frente. A história de mais um homem de ferro, né? Bom, a gente vai ter que cavocar um pouquinho, né? E esse cavocar um pouquinho significa remeter os seus pensamentos há 2 anos atrás. O que o pessoal perguntou? Qual foi a primeira coisa que veio à mente quando você sabia que o avião estava por cair? O que veio nesse momento, se é que você estava ciente, acordado e vocês tinham essa percepção que o pior estava para acontecer? Na verdade, aquela noite a gente estava fazendo um voo super tranquilo, como era um voo fretado, pessoas em pé, brincando, jogando carta, tocando música, até tá, cavaquinho e tudo. E de uma hora para outra as luzes se desligam, os motores se apagam, fica um silêncio, todo mundo volta a sentar. A tripulação, ninguém falou nada conosco, então... como a vida atleta, a gente viaja 2, 3 vezes na semana de avião direto, então a gente sabia que alguma coisa tinha acontecido de grave, né? Mas ao mesmo tempo, eu particularmente não queria acreditar que estava caindo o avião. Até porque o avião ele não cai, né? Ele vai perdendo altitude e até que ele bate. Mas naquele momento que eu lembro, cara, eu só deu tempo de rezar, de pedir a Deus para que nos livrasse do pior. Porque você se depara numa situação que os motores se desligam, as luzes se desligam, você sabe que é uma coisa muito grave que está acontecendo, então você não tem para onde correr. A verdade é essa. Eu lembro que eu rezei forte e eu comecei a chorar junto e ficou mais preocupante porque ninguém da tripulação falava nada para nós, né? Então eu recordo que teve uma sirene e aí depois apagou tudo. E aí eu lembro bastante coisas do resgate, né? Não sei quanto tempo que demora depois da queda, né? Mas eu lembro muitas coisas do resgate porque começo do ano passado, a gente foi para a final da Recopa na Colômbia e a gente pôde visitar os hospitais onde as pessoas nos receberam. A gente pôde falar com as pessoas que nos resgataram e algumas coisas que eu lembro bate com o que a pessoa que me resgatou, bate com o que aquela pessoa
falou para mim do momento do resgate, né? Eu abri meus olhos, fechava meus olhos, não sei quanto tempo eu ficava acordado e desacordado, mas eu não sabia onde eu estava, tá? Era muito frio, muito escuro, eu não enxergava nada, eu tremia bastante, eu tinha muita dor da cintura para baixo, muita dor. E o momento que eu ficava com meus olhos abertos, eu pedia por socorro e chorava bastante, né? Muito, muito. E como eu falei para vocês, eu não sei quanto tempo demorou, né? Para o resgate vir naquele momento, mas no momento que eu abri meus olhos, eu enxerguei em cima assim uma lanterna e muita fala, pessoas falando, gritando. E eu lembro que começou a gritar Polícia Nacional, Polícia Nacional. E aí eu comecei a pedir socorro. Não sei se eu falava alto, se eu falava baixo, não tinha essa noção. E até que chegou o Sargento Nelson, que foi essa pessoa que eu tive a felicidade de conhecer na Colômbia, ano passado, na volta. E eu estendi a mão para ele, eu estava sentado, eu achava que eu estava deitado, então ele falou que eu estava sentado. Estendi a mão para ele e ele falou para mim ter tranquilidade, ter calma. Perguntou meu nome, eu falei meu nome, perguntou minha idade. Tinha até algumas coisas que ele falou que eu tentava responder em espanhol para ele. E eu lembro que ele foi tentar, o pessoal foi tentar me erguer, pegou na minha coluna assim, e eu comecei a gritar de dor. E aí, eu não lembro muita coisa assim. Depois eles me tiraram do lugar do acidente, me levaram para um lugar um pouco mais aberto. Eu lembro que eu pedi muita água, eu pedi água, eu queria água. Eu não sei se eles me deram água, mas me medicaram. E depois disso, eu tenho alguns flashes. Eu deitado e uma pessoa do meu lado sentada assim, balançava muito. E o lugar que a gente caiu, o vilarejo próximo era 1h30, que é a La União. Então a gente caiu num lugar onde o acesso era muito difícil. Então, de La União até o local do acidente, só subia a caminhonete 4x4, não conseguia subir a ambulância. Então eles nos pegavam, colocavam nós nas 4x4 e desciam. E aí depois o pessoal conta que eu não cheguei a parar lá embaixo no vilarejo, onde num posto de combustível eles tinham montado umas tendas dos primeiros socorros. Como eu tinha perdido já minha perna no acidente, meu tornozelo, digamos, estava só o fiapo, né? Então eu passei reto porque meu estado naquele momento era o mais crítico, né? Então eu fui direto para o hospital. E aí, depois daquilo, eu fiquei 4 dias em coma. E eu sempre falo para as pessoas que a coisa mais linda que eu vi foi meu pai, minha mãe e minha esposa quando eu abri meus olhos, né? Então aquilo... Eles estavam lá. Estavam lá e me marcou bastante. Mais ou menos isso do acidente eu lembro, né? E é lógico que eu fiquei 15 dias na Colômbia, fui o primeiro brasileiro a voltar para o Brasil porque eu tinha uma lesão muito grave, a lesão mais grave que eu tive pelo meu corpo foi na cervical, né? Eu fraturei a C2, então eu tive que botar um parafuso, estava 2 centímetros da medula. Por que pareça, era a lesão que eu menos tinha dor, né? E os doutores chegavam no meu quarto e falavam sobre essa minha lesão, que tinha que operar, e eu não conseguia entender, sabe? E no momento que eu abro meus olhos e vejo meu pai, minha mãe e minha esposa, eu não sei se é da maneira que teria que ser lá, mas tinha um psicólogo lá da Colômbia que ele chegou e falou que Jackson, o avião de vocês caiu, fez boom, você perdeu a perna, não vai poder mais jogar futebol. Falou na lata, assim. Meu pai quase matou o cara lá dentro do hospital. E a primeira reação minha foi, eu falei, eu prefiro minha vida do que a minha perna, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo. Não tinha essa noção. Tanto que eu fiquei muito tempo, muitos dias sem falar nada. Minha família me respeitou bastante, os médicos me respeitaram bastante. Então, aos poucos, eu fui afirmando as coisas, na verdade, nem perguntando, sim afirmando. Porque com o passar dos dias, eu fui começando a lembrar de algumas coisas. E quando o doutor chegava, principalmente os doutores brasileiros, né, que foram para a Colômbia, quando eles chegavam no quarto, eu afirmava, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí, com o tempo, eu fui, mas sempre me respeitando. Sempre, a minha família sempre priorizando a minha recuperação.
sempre no meu tempo. Então isso me ajudou bastante. E por eu ter tido 14 fraturas pelo corpo e eu não me mexia, na minha cabeça eu achava que eu estava bem. Sempre achei que eu estava bem. Quando o médico falou que eu tinha perdido minha perna, eu sentia o meu pé coçar. E eu lembro que a Andressa e minha mãe ficavam sempre de dia e meu pai à noite. E meu pai sofria mais porque eu não dormia, né? E eu falava, pai, vem cá, cara, vem, coça minha canela aqui, coça meu pé. Meu pai vinha assim, meio sem jeito. Não, vai passar. E aí depois, claro, depois com o tempo, o amputado ele tem a sensação fantasma, né? Ele tem a dor, primeiro é a dor fantasma, que ela é tratada. E depois ele tem a sensação, até hoje eu tenho minha sensação fantasma. Às vezes está coçando minha canela, eu pego meu coto, vou massageando ele até que para. Então naquele momento, até isso me ajudou, porque na minha cabeça eu achava que eu estava bem. Na minha cabeça eu achava que eu tinha perdido só o pé. Perdi a perna, mas eu estou coçando minha canela, coçando. E isso me ajudou bastante, cara. Então eu fiquei 15 dias na UTI. E aí eu tive que retornar para São Paulo para fazer a cirurgia da cervical. E eu lembro que o doutor chegou no quarto e falou, Fama, a gente vai ter que ir para São Paulo, para o Brasil e para te fazer a cirurgia, né, em São Paulo. Não tem problema. Comprou a passagem de ônibus. Ele falou, não tem como ir de ônibus. Não, eu não vou de avião, vou de ônibus. Ficou, até que todo mundo conseguiu me convencer. Aí retornei para o Brasil, fiz a cirurgia da cervical, fiquei 6 dias no hospital em São Paulo. E quando eu fui retornar para Chapecó, os médicos chegaram até o meu quarto e me prepararam, me colocaram na maca, entramos no elevador, aí começou a subir, eu achei estranho, subir. Fomos lá para cima, abri o elevador, olhei um helicóptero. Falei, os caras querem me matar do coração, me enfiaram no helicóptero para me levar até o aeroporto. Então, eu fui aprendendo a lidar com os meus medos ali na dificuldade também, né? E isso me ajudou e me ajuda bastante, porque eu dei alta numa terça-feira, na quarta-feira eu já estava voando de avião de novo. E eu viajo praticamente toda semana, para lá e para cá de avião, as pessoas, não tem medo, como é que tu entra num avião? Eu falei, é lógico que eu tenho medo, não tem como, eu não posso chegar aqui e falar para vocês que eu não tenho medo, porque o cara tá de sacanagem. Eu tenho medo, muito medo, mas eu entro no avião, faço minha oração, peço a Deus que nos protege, e a gente segue viagem, né? Lógico que isso se torna uma necessidade, né? Mas eu tenho a mesma mania também, eu não viajo à noite de avião, né? Eu tenho que sentar na janela. Minha esposa fica bem preocupada quando às vezes começa a suar a mão, começa a ficar um pouco nervoso. Mas é mais ou menos isso. Eu toco minha vida sempre pensando em coisas positivas, que isso me ajuda bastante, né? Me ajuda muito e tenho pessoas espetaculares ao meu redor que me dão uma motivação a mais para me seguir, né? Legal. Depois de ter acontecido aquilo, depois de ter acontecido o acidente, quando você fica sabendo que dezenas de pessoas que conviviam com você quase que diariamente, você não voltaria mais a vê-las. Famílias tendo sido destruídas, não atletas de futebol, seres humanos. Como foi absorver tudo isso? Porque, querendo ou não, você poderia ter lá os melhores amigos. Não só os melhores profissionais de futebol, melhores amigos. Qualquer um de nós, se perdêssemos um amigo, nós sentiríamos muito. Mas da maneira que foi, e a quantidade que foi, e tendo a representatividade que teve. Como foi quando você soube de tudo isso? Maurício, foi e é muito difícil até hoje, e vai ser, né? Até a eternidade, porque é difícil você superar uma perda de um ente querido, uma família, um amigo. Como você citou, a gente convivia praticamente 24 horas por dia, mais que com a nossa família, porque a gente treina toda semana junto. E aí você viaja, aí você concentra, e é difícil, cara, é muito difícil, mas eu teria duas opções, né? Ou ficar num canto me lamentando, entrando numa depressão e vendo o problema
se aprofundar mais ou encarar minha vida de frente. É lógico que é difícil. Eu falo para as pessoas, falam, poxa, mas você tem um sorriso no rosto todo o tempo, tá feliz, tá alegre. Lógico que eu tô. Eu sempre falo que o milagre aconteceu comigo, com o Alan, com o Neto e com o Rafael Reis e com os outros 2 tripulantes. Eu queria que acontecesse com todos, né, esse milagre. Mas a gente bate sempre na tecla de honrar da melhor maneira possível nossos amigos que partiram, né? E a gente está sempre pensando para frente, a gente sempre se ajuda muito, eu, o Alan e o Neto principalmente, que recebe todos os dias. A gente sabe que é importante essa presença, é importante a gente estar conversando um com o outro, porque é muito difícil. Não tem um dia que eu não boto a minha cabeça no travesseiro, que eu não lembro da saudade, que eu não lembro dos meus amigos. Então, eu acredito que é complicado, vai ser complicado até o final, né? Não tem como... É difícil você superar ainda mais um desastre desse, né? Onde todos estavam felizes, onde todos estavam indo em busca do grande sonho do clube e de cada um. E da noite podia acontecer uma situação onde você perde todo mundo, onde você perde os seus amigos. Eu não falo nem da minha perna, eu falo dos meus amigos, porque perdeu o pai de família, perdeu o filho, perdeu o marido. E 90% eu tinha filho pequeno, tem filho pequeno. Então o que mais machuca, o que mais dói na gente é esses inocentes não poder crescer com o pai do lado, né? Porque nós, jogadores, a gente sofre muito essa questão de você sair, deixar tua esposa, deixar teus pais, deixar teu filho em casa, não saber se volta. Na verdade não é só jogador, praticamente em toda a sua profissão tem seus riscos, né? Mas machuca bastante. Você, às vezes, quando a gente encontra algum dos familiares e vê aquelas criancinhas, aqueles inocentes, e enfim, é difícil, falta até palavras, porque é muito complicado. Mas, como eu te falei, a gente tem que estar sempre em frente, sempre seguindo, cabeça erguida e tocando a vida sempre olhando para frente. Com certeza, nossa, que legal. E Jackson, querendo ou não, eu imagino que possa ter passado pela sua cabeça. E confesso que imagino, mesmo não tendo passado por isso, que passaria na minha. Você não era casado ainda, né? Não, era noivo. Ok. Imaginemos, você não era casado, era noivo, a sua noiva, sabendo o que aconteceu com você e que você, nesse acidente, perdeu uma perna. Em algum momento passou pela cabeça que a história a partir dali poderia ser diferente, entre vocês dois? Aproveita que ela está aqui. E talvez alguém tenha te perguntado, mas você entendeu o que eu quis perguntar. Cara, eu sou e sempre fui muito tranquilo em relação a isso. A Andressa é uma pessoa incrível, uma pessoa que, poxa, ela passou coisas muito difíceis, não só depois do acidente, mas antes do acidente a gente tinha aquele namoro à distância, era difícil, porque a gente se via uma vez por mês, e ela sempre fazendo um esforço enorme para ir ficar comigo, passava uma semana comigo, voltava, tinha que estudar na faculdade, tinha que acabar o mestrado dela, então foi bastante difícil. E eu, na verdade, assim, cara, eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso. É lógico que a latinha não ajuda muito, né, mas a Andressa é uma pessoa incrível que, quando a gente escolhe uma pessoa para viver do lado, eu sempre agradeço a Deus porque eu escolhi a pessoa certa, e até ontem a gente fez um ano de casado, né? Tem que dar muitos parabéns a ela por me aguentar. Mas assim, ela me dá muita força, cara. Muita força. Se eu sou essa pessoa feliz, alegre pra frente, com certeza é muito graças a ela, porque ela sempre tá ali me ajudando, tá sempre ali me incentivando, falando palavras de conforto.
E eu tenho certeza que a gente vai construir uma família muito linda, porque é a mulher que eu escolhi pra minha vida e eu amo muito ela, ela sabe disso. Uau, agora de novo. Passei no teste, pelo amor de Deus. Bom, gente, sinceramente eu não sei por que eu tenho essa folha aqui, porque faltaria tempo aqui para nós batermos um papo de qualidade com várias perguntas, mas as perguntas não devem se restringir à equipe, tampouco a mim. Os especiais aqui são vocês, né? Pagando esse preço de 3 dias aí sem dormir praticamente, 2 horas menos na primeira noite, umas 3 horas nessa noite. O pessoal aqui está pagando um preço alto, hein? Estão inteiraços, deu para ver na entrada. Gente, tem alguma coisa que você, agora ainda, né? Nesse início de bate-papo, que vocês já gostariam de saber? Porque daí daqui a um pouco eu vou formular de uma maneira, conduzir de uma maneira, e vocês gostariam de perguntar de uma outra forma, tá? 2 pessoas, segura a Ju então, Simone. Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu não sou dessa região e, enfim, é um prazer te conhecer, tá? A minha pergunta é assim, o que mudou para você após esse acidente? Como que você percebe a vida agora? É uma pergunta muito importante e interessante, porque as pessoas me perguntam bastante isso. Hoje eu falo que hoje não que antes eu não via, mas hoje eu valorizo as coisas muito simples da vida. Simples fato de eu ir ao banheiro, de eu poder sentar para fazer uma refeição, de eu poder abraçar minha família em pé, olhando olho no olho, porque isso me fez uma falta muito grande depois do acidente. Isso era o meu maior sonho, era poder ficar em pé, poder caminhar, poder abraçar meu pai, minha mãe, minha esposa, minha irmã, meus amigos, de frente, olhando para eles. E então isso eu valorizo muito. Hoje eu procuro planejar as coisas bem simples. Procuro planejar no momento em que eu levanto, vou ao banheiro. Agora eu vou fazer minhas refeições, vou lá, faço minha refeição bem tranquilo. Então mudou muita coisa, porque na verdade a gente nasce sem nada e morre sem levar nada. A verdade é essa, né? Aqui a gente não leva nada. E parece que eu acredito que a maioria dos casos a gente só acaba percebendo que é verdade isso quando acontece uma coisa com a gente, ou com a nossa família, com as pessoas próximas, que realmente a vida, o amanhã ele pertence a Deus mesmo, né? Realmente o amanhã ele pertence a Deus. Então hoje eu valorizo essas coisas simples. E eu sempre digo, eu e meu pai, a gente vivia jogando futebol. Quando eu era mais novo, quando eu estava em casa ainda, do lado de casa, e a gente sempre foi atleta, assim, meu pai mais ou menos, né, mas a gente sempre foi muito ativo, né, eu e ele. Então o que me machucava, me doía, me machucava, e me deixava triste, assim, ele ter que ir lá no quarto, me pegar no colo, me colocar na cadeira, ou me levar até a cadeira para fazer a refeição. Então isso me doía bastante, sabe? Então eu prometi para mim mesmo que eu queria voltar a caminhar, voltar a ficar em pé. Não sabia como é que era uma reabilitação, não sabia. Eu não sabia como seria, se eu conseguiria voltar a fazer as coisas. Então eu prometi para mim mesmo, não, eu vou voltar, vou me reabilitar e vou fazer tudo, vou estar junto dele sempre. Então hoje essas coisas simples, para mim, fazem uma diferença muito grande. Não quero abusar, mas a pergunta, houve um momento de ira, tipo, Deus, por que comigo? Claro, você ficou vivo, mas eu digo, porque eu vivo sem poder jogar, não digo nem jogar, mas tipo assim, porque para você é importante, não era só o time, mas como você relata desde pequeno com seu pai, todas as suas habilidades, enfim. Em algum momento te passou assim, tá, tudo bem, eu sou grato, mas por que assim? Na verdade, assim, eu pouquíssimas vezes eu pensei isso. Por quê? Porque eu procuro estar sempre com minha cabeça envolvida em alguma coisa. Justamente para mim não pensar isso, justamente para eu não parar e falar, meu Deus do céu, eu sofri de um acidente onde eu perdi 71 pessoas que estavam comigo, sabe? Porque teve vezes que eu pensei isso, com certeza, mas é lógico que eu acho que com o passar dos dias, dos anos, acho que eu vou achar essa resposta, né? É difícil eu te falar,
Poxa, porque eu não... É complicado, tanto que eu até estendo a tua pergunta, porque é difícil para nós, sobreviventes, encontrar as famílias que perderam seus entes queridos. Porque a gente não sabe até que ponto é bom a nossa presença. Porque se fosse eu me perguntaria, se eu fosse ver uma pessoa, um sobrevivente de um desastre, poxa, podia ser o meu irmão, meu pai, enfim, sabe? Então é difícil, e essa palavra, e essa pergunta é difícil de responder. Eu acho que só o tempo vai dar essa resposta pra gente. Muito obrigada. Bem, Vanessa. Bem isso mesmo. E aí, Ju? Boa tarde, tudo bem? Uma pergunta, a gente estava falando muito aqui sobre sonhos, metas, objetivos, né? Eu te pergunto assim, tu vinha provavelmente com alguns sonhos, muitas metas, objetivos na tua vida, e quando tu abriu os olhos, tu viu que tu estava, de certa forma, capaz de muitas metas traçadas. Tu teve que mudar toda uma estrutura que tu vinha trabalhando para conseguir ter minha vida vai ser assim, agora eu preciso ter outras metas. Como foi isso? Mudar de uma hora para outra tudo que tu tinha planejado. Cara, boas coisas você continua podendo fazer, tranquilo. Mas muita coisa ficou para trás, né? Tanto que na UTI lá na Colômbia eu sempre falava, meu pai, eu preciso trabalhar. Acho que meu pai viu isso 1000 vezes, né? Ele dizia, pai, eu preciso trabalhar. Pai, calma. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu comecei com 24 anos, hoje eu tenho 26. E eu era um dos atletas mais novos da delegação. Mas essa transição, ela não é fácil, e não está sendo fácil, a verdade é essa, não está sendo fácil, porque o que me ajuda bastante, vou te falar o que eu faço para me ajudar, para tentar ir em busca de outras coisas, né? Hoje eu sou o embaixador do clube da Chapecoense, então eu acompanho o dia a dia do clube, os treinamentos, tudo isso. E isso me ajuda muito a eu virar a página como atleta e ter outras metas, outros objetivos. Eu acabei semana passada um curso de gestão da CBF, então eu quero me aprofundar nessa área. Eu não quero virar as costas para o esporte. O esporte me deu hoje tudo que eu tenho e eu sou um apaixonado pelo esporte. Então o dia a dia do clube me ajuda muito. Às vezes eu sento sozinho no centro de treinamento lá da Chapecoense e começo a olhar os goleiros lá treinar. Às vezes as pessoas, meu Deus, tu não sente saudades, tu não fica triste? Eu falei, não, muito pelo contrário. Eu sinto muitas saudades, mas eu não fico triste. Eu fico feliz em poder estar aqui. Se eu não tivesse essa oportunidade de estar aqui, estar lá no clube, junto com os atletas, aprendendo agora a parte extracampo, eu te falo que ia ser muito difícil, muito difícil. E graças a Deus está tendo muitas oportunidades. Hoje a gente tem uma clínica de prótese e órtese em Chapecó, que eu estou junto, então o meu papel na clínica, na IPO, é relacionamentos. Tirar a dúvida do paciente, aquela dúvida que eu tinha, a verdade é essa. Porque a maioria dos traumas, da noite pro dia você não sabe como é, se vai doer, o que vai acontecer na tua reabilitação. Então o que eu faço hoje é muito prazeroso e me dá muita força e me deixa muito ambicioso em querer coisas grandes, algo a mais. Então o que eu faço hoje me ajuda bastante, sabe? Eu te falei do clube, na própria clínica, né? E a gente está sempre aprendendo, tudo que é lugar que a gente vai, a gente aprende. Isso me ajuda bastante. E essa transição, ela ainda está acontecendo. E eu acredito que vai demorar. Vai demorar, ainda não é... Eu não estou... Hoje o Foma... Sei lá, um exemplo. Hoje o Foma é um empresário. Não é. Calma, não é assim. Então eu estou procurando, né? Me reencontrar, me redescobrir. Mas o que está fazendo uma diferença muito grande é eu poder estar nesses lugares. Tanto lá na clínica, ajudando as pessoas que precisam colocar uma prótese, enfim... trocando ideia, contando história, enfim. E no clube, agora, fora das quatro linhas, agora sendo, digamos assim, um diretor, um gestor, né, podendo ver e analisar o futebol e os atletas fora. Está sendo muito prazeroso e um desafio muito bacana que está me deixando muito motivado. Posso dizer isso? Fala, Eduardo.
Bom, Jackson, primeiramente queria dizer o quanto é inspiradora a tua história para mim, assim como da palestrante, né, a Dal. Isso faz para a gente querer esperar na universidade, por mais pequenas que sejam, comparar com o que já passou, né? Só que para mim não é uma pergunta, eu queria te fazer um apelo. Como eu sei que tem bastante, eu acompanho bastante futebol, sei que tu faz parte da Chape, né? Então, como colorado, eu queria pedir pro pessoal pegar leve com o meu Inter quando for jogar, porque a gente sempre apoia pra vocês. Se tiver como. Cara, eu vi uma risada forte, acho que é um gremista aí, não é? Não sei se vai ajudar a gente sensibilizá-lo, mas eu reforço aqui a... Eu vou falar, mas agora a gente tem que ficar na Série A e ano que vem a gente conversa de novo. Me manda uma mensagem, alguma coisa, a gente pode tentar, né? Negociar. Boa tarde. Você comentou agora que assiste o treino dos goleiros, sente saudade, mas nunca foi lá treinar um pouco. Eu sei por mim, quando eu me machuquei, jogava futsal, estava lá com o joelho desse tamanho, tudo empachado, e queria entrar na quadra qualquer gente. Cara, eu fiz um treinamento de goleiro no ano passado. Foi muito legal. Muito, muito legal. Coloquei as luvas, fui com o treinador de goleiro lá da Chape, com os goleiros junto. E fiz um treinamento de 40 minutos que depois que eu treinei uma semana sem parar. Foi muito, muito bacana, assim. Eu não queria, confesso que eu não queria, porque o pessoal falou, faz um treinamento, vai, pra ver como é que é. Poxa, tu tá sempre feliz, sempre pra frente. Talvez vai poder mostrar para as outras pessoas que é possível, né? E eu tinha aquele medo, na verdade, aquele medo de, poxa, mas se eu for não conseguir, porque eu ainda tenho sangue de atleta, eu sempre falo que eu ainda tenho sangue de atleta. E se eu não conseguisse fazer alguma coisa, eu ia ficar muito bravo. E eu fiz, cara, gostei muito e quero continuar fazendo mais vezes. Cada 2, 3 meses, botar minha luva lá fazer, porque eu vejo assim, cara, eu perdi minha perna, mas não perdi a alegria de viver, né, cara? A gente tem que tocar a vida pra frente e o que é possível a gente tem que estar indo em busca, né? E depois que eu fiz esse treinamento, poxa, eu recebi muitas mensagens de pessoas também amputadas que tinham aquele receio, que quando viram, procuraram fazer e estão fazendo até hoje. Então, na verdade, o Foma relaxou e elas continuaram, né? Mas, cara, eu fiz e gostei, e eu quero continuar, com certeza. Mais uma pergunta, eu quero dizer para vocês que eu estou parecendo um mediador, assim, como é que é, né? Um jornalista, sabe? Isso é uma coisa engraçada, né? Então, bora lá, pergunta. Nossa, que mano. Claro, deve. Ai, perdão. Lá também. Primeiro, parabenizar pela força e por você crer muito em Deus. Acho que isso é um elo que sustenta a gente. E a gente vive numa sociedade comparativa, numa sociedade que analisa. Como você lidou com a vaidade e como você lida com os olhares? Porque tem olhares que nos incomodam. São olhares críticos, são olhares curiosos, são olhares de pena. Como você lida com essas situações, mesmo com toda essa força, com toda essa determinação e com toda essa garra que tu encontra no Senhor? Na verdade, assim, ó, eu dou risada. Eu dou risada porque eu não quero mostrar e não quero esconder minha prótese. Hoje está quente, eu estou de bermuda. Amanhã pode estar um frio, vou estar de calça. Então eu quero tocar minha vida normal. Sabe, eu não quero mostrar e não quero esconder. Eu quero levar minha vida normal, eu quero que as pessoas vejam que eu acho linda a minha perna. Linda minha perna. Tanto que, quando as pessoas perguntam, hoje a minha perna boa é minha prótese. Eu tenho uma complicação no meu tornozelo que eu perdi 80% dos movimentos. Eu tenho uma haste, eu virei um médico, cara. Eu tenho uma haste de 26 centímetros que eu perdi o osso do tornozelo, então eu não tenho mais o jogo do tornozelo. Então hoje a minha perna boa é a prótese. E eu, feliz da vida, toco minha vida, nossa, tranquilo, de bermuda, de calça. Claro que, principalmente Chapecó também é interior, né? E a gente vê muito pouco as pessoas saindo de bermuda e coisa. Isso é uma coisa que me dá prazer de poder... conheço muitas pessoas hoje que são amputadas
através da clínica, né, que a gente tem lá. E essas pessoas praticamente tocam a vida normal também, com bermuda, com calça, sabe? E antes disso, logo depois do acidente, eu via muito pouco também. Isso me incomodava. Me incomodava assim, eu não ver pessoas assim que levavam uma vida normal, a verdade é essa, né? E hoje, quando eu passo de bermuda, assim, as pessoas olham, eu passo, as pessoas olham, um pouco olham para trás, a pessoa parada olhando assim. Eu dou risada. A Anderson sabe, meu pai e minha mãe sabem, eu dou risada. Porque, e eu te falo uma coisa, o amputado, ele fica muito bravo, a pessoa que não tem algum membro do corpo, ele fica muito bravo, aquela coisa de coitadinho, ai, coitado. Tipo, coitado, ele tá em pé, coitado, não sei o quê. As pessoas ficam muito bravas. Eu falo pra vocês porque é verdade. Eu fico muito bravo. Os olhares Mas, incomodam. não digo incomoda, assim, eu acho que também não... por tudo pela história toda, as pessoas... Poxa, olha, ele teve tudo isso aí, coitado, era atleta, mas eu sei que não é por mal, né? Isso só vai ser quebrado eu tocando minha vida normal, o amputado tocando a vida normal, sem braço, tá com o braço biônico lá, bonitão lá, com a perna, com tatuagem na perna lá da prótese. A prótese é um filho, você quer? Não adianta Minha filha, meu filho. ter as suas pernas e não ter a sensibilidade que você tem, né? Às vezes as pessoas são normais e não são sensíveis. Então, parabéns. Obrigado.